João, capítulo 19, verso 17 ao verso 22. Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico Gólgota. Ali eles o pregaram na cruz. Outros dois foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. O lugar aonde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: mude a inscrição de Rei dos Judeus para Ele disse, eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Amém, queridos? O Rei Jesus vive e Ele quer habitar em mim. O Rei Jesus está vivo e Ele quer habitar em nossos corações. Você já esteve diante de um rei? Você já pôde conversar frente a frente com uma pessoa que ocupa esta posição de reinado? Dos 206 estados soberanos no mundo, queridos, nós temos hoje 43 que de alguma forma regem-se por uma monarquia. Então, se você quer estar diante de um rei, você pode viajar para um desses 43 reinos, e lá você vai poder então, talvez, quem sabe, ter uma audiência com um dos príncipes, dos reis, talvez cumprimentá-lo, estar na sua presença. Você pode viajar para a Espanha, você pode viajar para a Inglaterra, você pode viajar para vários países, e lá você vai poder estar então diante de um rei, ou talvez de uma rainha, ou talvez você nem precise sair de Foz do Iguaçu, da sua casa. Talvez você possa somente dobrar os seus joelhos diante de Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, e na presença de Jesus, então, você contemplar a maior de todas as majestades. Amém, queridos? Nós não precisamos ir para um país que tem monarquia para estarmos diante de um rei. Nós temos o maior de todos os reis, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é rei. Existe alguma dúvida na sua mente, no seu coração, sobre o reinado de Jesus? Sobre a sua posição? Amém. Graças a Deus que não resta dúvida. Jesus não é somente rei dos judeus. Jesus, Ele é rei de todos aqueles que oferecem o seu coração, para que nesse coração Jesus se estabeleça como o rei. Ali Ele estabeleça o seu trono, e a partir do coração então de cada homem, de cada mulher, Ele possa exercer o seu reinado, a sua monarquia. Ele é rei dos judeus, Ele é rei dos gentios, Ele é rei dos romanos, Ele é rei dos galileus, dos publicanos, dos pecadores. Ele é rei de todos os povos, línguas e nações. Jesus é o rei de todo o universo. Dessas 43 monarquias, o rei rege apenas ali, naquele país, naquela área geográfica. Mas o nosso rei, ele tem domínio sobre todo o mundo, mas não apenas o mundo, a terra, ele tem domínio sobre todo o universo. O seu trono está estabelecido nos céus, e do céu ele reina sobre toda a criação. O texto nos fala, meus irmãos, que Pilatos, mesmo sem saber, ou mesmo sem estar consciente daquilo que ele estava fazendo, Pilatos é usado para confirmar a Escritura, para revelar a vontade de Deus sobre Jesus Cristo. Pilatos, ele cumpre a Escritura sobre profecias do Antigo Testamento em relação ao título de divindade que é atribuído a Jesus Cristo, o Messias, o Senhor e o Salvador. O que Pilatos mandou escrever naquela plaquinha, lá no verso 19? Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus o Nazareno,
Rei dos Judeus. E os escribas e fariseus, ao ler esta inscrição, foram até Pilatos tentando dissuadi-lo para substituir o escrito, não em que versasse que Jesus é o Rei dos Judeus, mas que Jesus, ele tinha se auto-atribuído este título. Por isso que lá no verso 21, os escribas falam: mude a inscrição de Rei dos Judeus para ele disse, eu sou o Rei dos Judeus. E aí a resposta de Pilatos foi: o que eu escrevi está escrito, não pode ser mudado e nem apagado, e assim será, porque essa era um cumprimento das profecias sobre a pessoa de Jesus Cristo e sobre o seu reinado. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Todos puderam ler aquela inscrição, não apenas quem sabia ler aramaico, ler latim ou ler em grego. As pessoas que ali estavam reconheceram essa posição de Jesus Cristo. Se Ele é Rei, Ele quer reinar em nossas vidas, Ele quer reinar no seu coração, Ele quer ser autoridade em nós. Amém, queridos? Ele quer ser Rei desta igreja, Ele quer ser o Rei da sua família, Ele quer estabelecer o trono dentro da sua casa. Nós não podemos dividir a divindade com Jesus, ou de Jesus com mais ninguém. Algumas profecias sobre o reinado de Jesus. Eu quero ser um pouco aqui mais incisivo nessa questão. Talvez você não vai poder acompanhar a leitura dos textos, mas eu quero que você ouça aquilo que nós vamos apresentar agora, porque isso são algumas das profecias que diziam e apontavam que Jesus é o Rei. Eu começo com a profecia de Natã para Davi, em 2 Samuel, no capítulo 7, do versículo 12 ao verso 16. Lá naquela profecia, Deus promete a Davi que estabeleceria um rei no trono de Davi para sempre. Deus diz que um dos descendentes de Davi seria o rei todo-poderoso, aquele que ocuparia o trono eternamente. E assim acontece. Essa profecia lá de Natã para Davi em relação ao descendente não era um filho apenas de sangue de Davi, mas era uma referência já a Jesus Cristo, que ele é da tribo do rei Davi. Nós temos uma profecia do profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6 e verso 7, aonde o profeta Isaías diz que o príncipe da paz iria nascer. Isaías diz que o governo estava sobre os seus ombros, e esse governo seria eterno. Isaías diz que o seu reinado seria de paz e de justiça. Nós avançamos um pouquinho mais, o profeta Zacarias, ele fala sobre o rei montado no jumentinho. Zacarias no capítulo 9, no verso 9, Zacarias então está profetizando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, um domingo antes da Páscoa, que nós também celebramos e nós já ministramos, e você já conhece aquele texto onde Jesus chega em Jerusalém, ele pega o jumentinho, e ele sobe naquele animal, e ele entra aclamado pelas multidões. Irmãos, isso já havia sido profetizado por Zacarias. Tem alguns salmos messiânicos ou proféticos em relação a Jesus. Eu li o Salmo 2 no começo do culto, mas você pode ler ainda o Salmo 110, salmos que descrevem o Messias como um rei que vai governar sobre todas as nações, um rei que é exaltado sobre todos os povos, um rei que está acima de tudo e acima de todos. Você tem a profecia de Daniel no capítulo 7, onde Daniel fala sobre o Filho do Homem, um título reivindicado por Jesus também no Novo Testamento. Daniel descreve numa das suas visões que viu alguém como um Filho do Homem, recebendo domínio, glória, realeza de Deus e de todos os povos, de todas as nações, que todas as línguas serviriam a este Rei. Irmãos, essas são algumas das profecias que já apontavam para o título de Jesus como o Rei. Agora o texto de Mateus, de João que nós lemos, tem um outro detalhe que eu quero chamar a sua atenção. Normalmente um rei, ele usa uma coroa, estou certo?
Normalmente os reis, eles têm a coroa que simboliza o seu reinado, essa coroa que passa, de geração a geração. Normalmente as coroas que os reis usam, elas são muito valiosas, sem pedras preciosas, de ouro e de muitos outros metais valiosos. As coroas que os reis usam, elas são imponentes, elas são desejadas. Mas o Evangelho de João vai dizer que os soldados, também sem saber aquilo que eles estavam fazendo, volte os seus olhos para o começo do Evangelho de João, o verso número 2, aonde nós vemos os soldados colocando sobre a cabeça de Jesus uma coroa. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça, e depois puseram nele um manto vermelho e zombavam dele dizendo: salve rei dos judeus, e batiam no seu rosto. Naturalmente, irmãos, que aqueles soldados, eles não tinham a noção, a visão ou conhecimento do que aquilo que eles estavam fazendo também era cumprimento da palavra de Deus sobre a vida de Jesus. Então, assim como Pilatos, sem saber, eles foram usados para cumprir as profecias acerca de Jesus como o rei. A coroa de espinhos, que de nada ela é valiosa, tampouco é uma coroa prazerosa, mas é a coroa que marca justamente o reinado de Jesus. Um reinado humilde, aquele que veio para servir, aquele que entregou a sua vida em resgate de muitos. Da mesma forma, o manto vermelho que aqueles soldados colocam sobre Jesus, da mesma forma, a zombaria, a saudação, tudo aquilo que eles fazem naquele momento corroboram com esta verdade de que Jesus é o Rei. Mas a pergunta para a gente responder agora, queridos, e avançar um pouquinho mais na nossa meditação é: Jesus, em algum momento, ele deixou de ser rei? Jesus, em algum momento, perdeu a sua divindade? Será que em algum momento ele não continuou exercendo essa autoridade? Eu quero que você reflita comigo então nesse aspecto. Jesus, ele é reconhecido como rei durante a sua vida terrena. Em Mateus, no capítulo 27, no versículo 11, durante o julgamento de Jesus perante Pilatos, o governador pergunta a Jesus se ele é o rei dos judeus, e Jesus, de uma forma indireta, vai responder sim, que ele era o rei dos judeus. Jesus não nega esse título, Jesus não rejeita esse título, ele apenas vai assumi-lo no momento oportuno. João capítulo 18, 36 e 37 registra a conversa entre Jesus e Pilatos, na qual Jesus afirma que o seu reino não é deste mundo. Ora, meus irmãos, se Jesus diz para Pilatos que o reino dele não é deste mundo, ele está sim assumindo a figura e a posição de rei. E essa é uma das acusações que os líderes fazem perante Pilatos, porque Pilatos era o representante naquele momento. Ele é rei e ele assume esse título durante a sua vida. Jesus, ele é crucificado como o rei. Ele assume esse papel durante a sua vida, ele é crucificado nessa posição. O título rei dos judeus, que é colocado sobre a cruz de Jesus, na forma de acusação, na verdade é uma forma de comprovação de que ele é o rei dos judeus. A inscrição em grego, latim e hebraico que nós lemos em João, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, indica a realeza de Jesus, mesmo ali durante a sua morte. E aqui está, meus irmãos, a grande diferença entre Jesus e qualquer um dos reis que ainda regem as suas monarquias. Quando o rei morre, ele deixa de ser rei. Quando o rei morre, alguém assume essa posição e essa função em seu lugar. Assim aconteceu com a rainha Elizabeth recentemente. Ela morreu nos seus altos 420 anos quase de idade.
o maior reinado que existiu, mas depois que ela morreu, automaticamente o seu sucessor assumiu e hoje ele está lá na figura de rei. Mas isso não aconteceu com Jesus. Ele não perde a sua divindade, o seu reinado, nem mesmo após a sua morte. Ele permanece rei antes e depois da sua ressurreição. Então ele é rei em vida no seu ministério, ele morre na cruz como rei, mas nesse período que antecede a ressurreição, ele continua sendo rei. Segundo os teólogos, durante esse período em que o corpo de Jesus estava no sepulcro, entre a sua ressurreição, ou seja, da sexta-feira, do final da sexta-feira até o domingo pela manhã, Jesus, ele esteve vivo. Não o corpo, mas Jesus esteve vivo, e segundo estudiosos, teólogos, ele desce para o Sheol, ou o Hades, que é a região dos mortos. E mesmo descendo a esses lugares íntimos da terra, ali ele não perde a sua autoridade. As ações de Jesus durante esse período, elas não têm muitos detalhes nas Escrituras, mas alguns textos nos oferecem algumas pistas ou interpretações sobre o que pode ter acontecido nesse intervalo de tempo, enquanto o seu corpo é colocado no túmulo até o domingo pela manhã, quando ele ressuscita. 1 Pedro capítulo 3, verso 18 a 20, diz que Jesus pregou aos espíritos em prisão durante os dias em que o seu corpo estava no túmulo. Como rei, ele ainda continua exercendo a sua autoridade. Se de fato o texto de Pedro aponta para isso, Jesus então ele desce aos lugares mais íntimos da terra, e ali ele prega aqueles espíritos em prisão, e ele anuncia o seu reinado, ou ele confirma o seu reinado. Efésios 4, de 8 a 10, Paulo faz referência a Jesus descendo aos lugares inferiores da terra, antes dele ascender ao céu, sugerindo uma crença na descida de Jesus até o Sheol, o Hades, ao lugar dos mortos. Mateus capítulo 12, verso 40, Jesus faz uma alusão a Jonas, dizendo que assim como Jonas, o único sinal que ele daria, do seu poder, da sua divindade e do seu reinado, seria o sinal do profeta Jonas, que ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, dando a entender que Jesus estaria no ventre da terra nesse período. Colossenses 2,15, Paulo fala sobre Jesus triunfando sobre os poderes, sobre as autoridades espirituais, possivelmente aludindo a eventos ocorridos durante esses dias, entre a sua morte e entre a sua ressurreição. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que Jesus, nem mesmo enquanto o seu corpo esteve morto, ele perdeu a sua divindade e muito menos o seu papel de rei. Mataram o corpo de Jesus, mas não mataram o nosso Jesus. Durante esses dias, então, que o seu corpo estava no túmulo, Jesus estava ativo de alguma forma, seja pregando aos espíritos em prisão, proclamando a sua vitória, ou triunfando sobre os poderes espirituais. E tudo isso ele faz como rei, na função, no papel e com autoridade de rei. Jesus demonstra sua autoridade sobre a morte, e ele ressuscita como rei. João capítulo 10, do verso 17 ao verso 18, Jesus afirma ter autoridade para entregar a sua própria vida e autoridade para retomá-la. A sua ressurreição é uma demonstração de sua soberania sobre a morte. Jesus, ele não foi morto porque alguém quis matá-lo. Jesus, ele morreu porque ele se deixou passar por esse momento, porque isso fazia parte do plano de salvação para as nossas almas. Ele triunfa sobre a morte, e quando ele ressuscita, é justamente uma demonstração dessa soberania. Mateus capítulo 28, verso 18, após ressuscitado, Jesus declara: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Meus irmãos, Jesus nunca deixou de ser rei. A sua soberania, a sua realeza sempre esteve presente após a sua morte e também após a ressurreição. Jesus finalmente é exaltado como rei à destra de Deus. Filipenses 2, 9 a 11, é dito que Jesus exaltou
Deus, exaltou Jesus e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Aonde? No céu, na terra e debaixo da terra. Jesus como Rei. Efésios 1, 20 e 23, Paulo fala sobre Deus ter exaltado Jesus e colocou à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, autoridade, poder e domínio. Então, meus irmãos, fechando aqui esse raciocínio, Jesus nunca deixou de ser Rei, nem quando ele esteve na terra, morto o seu corpo, e ele ressuscita, vencendo a morte como o Rei. Essas passagens que eu cito para os irmãos mostram que a realeza de Jesus não apenas precede a sua morte e ressurreição, mas continua, e ela é exaltada após esses eventos. Amém? Jesus, o nosso Rei, está vivo, Ele ressuscitou e Ele quer exercer o seu reinado em nossos corações, Ele quer estabelecer o seu trono nas nossas vidas. Ele é reconhecido como Rei durante a sua vida terrena, Ele é crucificado como Rei, Ele demonstra autoridade sobre a morte, Ele ressuscita, Ele é exaltado como Rei, está à destra de Deus, e Ele então exerce o seu governo e a sua autoridade. A mim, meus irmãos, não resta nenhuma dúvida sobre esse papel, sobre esse título, sobre a divindade e o seu reinado que atua até hoje. Mas diante dessa verdade, de que forma isso implica a minha vida e a sua vida? Primeiro, nós devemos então viver em submissão e obediência ao governo divino, ao reinado de Cristo. Meus irmãos, nós temos a nossa dependência no Senhor e do Senhor. Nós nos submetemos e nós obedecemos ao governo do nosso Senhor. Como cidadãos, ainda nós nos submetemos a alguns governos humanos e terrenos, quando eles não contradizem as Escrituras. Mas o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso soberano é apenas o Senhor Jesus Cristo. Reconhecer Jesus como Rei implica submeter-se à sua autoridade e obedecer aos seus mandamentos. Nós, como igreja, temos sido obedientes e submissos aos mandamentos de Jesus, porque a obediência aos mandamentos é a comprovação da nossa filiação paternal e da nossa relação com o Senhor. Não podemos ser filhos desobedientes ou súditos desobedientes àquele que reina sobre as nossas vidas. Assim como Jesus afirmou que o seu reino não era deste mundo, os cristãos devem priorizar os valores e os princípios do reino de Deus em suas vidas. Que valores, meus irmãos, estão tomando conta dos nossos corações? O que é que nós estamos dando prioridade hoje na nossa vida? O que governa a nossa mente, o que governa o nosso coração? Aonde está o nosso coração? O nosso coração tem que estar nas coisas do Senhor, no reino do Senhor. Nós, como cristãos, vivemos o reino de Deus. Nós não vivemos para esse mundo, nesse mundo e a fim das coisas desse mundo. Os nossos olhos, a nossa fé, a nossa esperança está no reino celestial. Isso envolve viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a nós mesmos. Nós temos feito isso? Nós temos amado a Deus de todo o nosso coração? Nós temos amado o próximo como a nós mesmos? Estamos de fato, meus irmãos, submissos e obedientes ao governo do Rei Jesus? Ou nós temos sido súditos infiéis, rebeldes e desobedientes? Você tem submetido toda a sua vida diante desse Rei? Você tem se prostrado diante dele? Você tem reverenciado ele de fato como o Rei vivo que quer estabelecer o trono dentro do seu coração? Há uma segunda implicação para as nossas vidas: viver uma vida de serviço e de humildade. Para que exista uma monarquia, um reinado e um rei, é preciso que hajam súditos, pessoas que servem, que trabalham para este rei. E a nossa posição, a nossa função como discípulos e seguidores de Jesus é justamente nos colocar nesta vida de serviço em humildade.
O que o Senhor espera de nós é que nós possamos reconhecer o seu título de rei e agora dizer: Senhor, eu estou aqui para ser o seu servo, usa-me como o Senhor assim quer fazê-lo. Jesus, ele é apresentado como um rei humilde que veio não para ser servido, ele veio para servir. Ele dá o exemplo. João capítulo 13, ele lava os pés dos discípulos e ele diz que os discípulos não entenderiam o que ele estava fazendo, mas ele fez aquilo para dar um exemplo de um serviço em humildade. Os cristãos devem imitar a humildade de Cristo nas suas atitudes e nos seus relacionamentos. Meus irmãos, nós temos sido humildes e mansos de coração nas nossas relações interpessoais. Nós temos sido humildes e mansos diante daquelas pessoas que muitas vezes até mesmo nós temos algumas dificuldades, alguns embates. Como nós temos nos portado como cidadãos do reino dos céus, vivendo aqui neste mundo? Isso implica colocar as nossas necessidades acima das necessidades dos outros, ou colocar as nossas necessidades abaixo das necessidades dos outros? Nós, como súditos de Jesus, colocamos as nossas necessidades em segundo plano, porque em primeiro plano estão aquilo que o Senhor quer para nós. Mas nós aprendemos de Jesus também que as nossas necessidades têm que ser deixadas de lado em suprimento às necessidades das outras pessoas. Nós devemos, através dessas atitudes humildes, demonstrar que nós estamos submissos ao senhorio de Jesus nas nossas vidas. Colocar nossas necessidades aquém das necessidades das outras pessoas e buscar oportunidades para servir e demonstrar o amor e a compaixão do Senhor em todas as situações. Aquele velho trocadilho que diz que aquele que não serve para servir. O servo que não serve para servir. Nós, como servos, devemos servir em humildade, irmãos, aqui na nossa igreja, nos ministérios, na sociedade, fora, na nossa vizinhança. Há um universo, há um campo muito grandioso para que nós possamos apresentar o nosso serviço. Terceira implicação: nós devemos testemunhar e proclamar o reino de Deus. Somos os arautos desse rei. Os embaixadores do rei têm a sua divisa, uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. E os embaixadores, eles são aqueles que representam o governo do seu país no outro país. Nós somos embaixadores do reino de Jesus Cristo nessa terra. Nós representamos o reino de Cristo aqui entre as pessoas. Assim como Jesus pregou o reino de Deus durante a sua vida na terra, nós cristãos somos chamados a proclamar as boas novas, o evangelho do reino, e fazer discípulos de todas as nações, e assim estabelecer o reino de Deus na terra. Nós somos esses proclamadores da mensagem. Isso envolve compartilhar o amor de Cristo com os outros, convidar outras pessoas para reconhecer Jesus como seu Rei, como seu Senhor, e viver de acordo com os valores do reino de Deus. Quantas pessoas ao nosso redor estão servindo a outros senhores, a outros reis, outros domínios, outras autoridades, outros poderes? Mas cabe a nós, como discípulos, como mensageiros, como proclamadores, testemunhas do reino, levar a mensagem de que o nosso rei está vivo e ele quer reinar em todos os corações. E última implicação: nós devemos confiar na soberania desse rei. Devemos confiar na autoridade desse rei. Reconhecer Jesus como rei implica confiar na sua soberania, na sua providência, em todas as circunstâncias da nossa vida. É o bom pastor do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e eu não vou sofrer, não vou sentir, não vou padecer a falta de nada. Se o Senhor é o meu pastor, Ele vai me guiar às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Se o Senhor é o nosso pastor, Ele vai preparar uma mesa farta, Ele vai ungir a nossa cabeça com óleo, Ele vai abrir a sua casa. Se o Senhor de fato é o nosso rei, se Ele é soberano, isso implica confiança completa em todas as circunstâncias da vida. É confiar de que Deus não vai nos
frustrar naquilo que Ele promete cumprir em nós. Assim como Jesus demonstrou autoridade sobre a morte ao ressuscitar, os cristãos podem confiar que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele trabalha para o bem daqueles que o amam, segundo Romanos 8:28. Você confia, você crê que o seu Rei, que o seu Jesus, Ele está no controle de todas as coisas? Você confia de fato de que tudo que acontece na sua vida, de bom ou de mal, é para o seu bem? Deus tem planos, Deus tem propósito em tudo isso? Isso traz segurança, traz paz, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às incertezas da vida. Nós podemos descansar, sabendo que o nosso Rei está vivo, e se eu abrir meu coração para recebê-lo, Ele vai estabelecer o trono dele em mim, na minha casa, na nossa igreja, e nós vamos poder ser guiados por esse Rei que está vivo. Amém? Deus, nós nesta noite, como igreja local, queremos nos submeter ao Teu senhorio, ao Teu reinado. A Sua palavra é clara, ela aponta para Jesus como Rei, como Messias, o Salvador, que não deixou a sua posição de Rei em nenhum momento, desde o seu nascimento, a sua morte, sepultamento, ressurreição. Jesus é Rei eterno para todo o sempre, e é esse Rei Jesus que nós queremos servir e seguir por todos os dias das nossas vidas. Em nome desse Rei Jesus, nós nos comprometemos nessa noite em seguir, em adorá-lo e reverenciá-lo. Recebe, Pai, a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar ao nosso Deus?